Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos agora apresentando um momento de caminhada, um momento de descanso, forçado, mas de descanso. Vou aproveitar para meditar, pensar em algumas coisas que temos entendido que Deus nos concedeu. E quero falar assim, que às vezes, várias vezes na nossa vida, acontecem algumas coisas que nos geram constrangimentos, dificuldades, e nós muitas vezes não entendemos por quê. Mas também sei dizer que essas circunstâncias, essas situações geram oportunidades de sermos abençoados. Se mantivermos a mente, o coração em Deus, e termos humildade, não de concordar ou aceitar alguma coisa, principalmente quando sofremos injustiças ou por vezes cometemos algum pecado, alguma falha diante de Deus, mas que se mantivermos a humildade e reconhecermos nossas limitações, Deus pode com certeza transformar em bênção, poderá gerar em uma oportunidade de fazer com que as coisas concorram para o nosso bem. Nessa feita quero comentar acerca da mulher em Samaria. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus tem um encontro com uma mulher que tinha lá as suas dificuldades emocionais, psicológicas, pessoais, sociais também, acredito. Mas é uma passagem bastante comovedora e esclarecedora. Vamos lá. No Evangelho de João, no capítulo de número 4, versos 28 e 29, João diz assim, que aquela mulher deixou o seu cântaro já lá no poço, correu para a cidade de Sicar, e falou para os habitantes, mas especificamente o texto diz que falou aos homens da cidade. Eis ali um homem que tem dito tudo a meu respeito, não será porventura ele o Cristo? Olha só, ela deixou o cântaro, deixou lá na beira do poço e voltou para a cidade. Qual era a situação? Aquela mulher foi lá no poço buscar água. E ela era uma mulher samaritana. Os samaritanos sofriam uma discriminação e um preconceito enorme dos judeus. Por que isso? Eu vou voltar um pouquinho na história bíblica. Salomão, ele foi se casando, tendo várias mulheres, várias esposas, e ele foi construindo templos, prestando cultos, sacrifícios aos deuses dessas mulheres. Então o que aconteceu? Deus decretou a Salomão, dizendo assim, olha, por causa disso eu vou rasgar o reino de ti, mas deixarei uma lâmpada em Israel por causa de Davi. Ou seja, Deus iria separar Israel. Com duas tribos ficaram, foi Judá e Benjamim, ficou sendo o reino de Judá, e as outras 10 tribos, né, seriam dos filhos de Israel, Rúben, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, Naftali, Dan, Gade e os filhos de José. E as duas meias tribos de José, né? Foram 10 tribos, formaram o povo de Israel, a tribo de Israel, e Benjamim e Judá tornaram assim o povo, a tribo de Judá, o que hoje nós conhecemos, que se transformou pelo mundo, nós chamamos de judeus. O que aconteceu? Deus dividiu isso como?
Quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, ele sofreu oposição de Jeroboão, e então, por causa disso, por causa de conflitos políticos administrativos, Roboão, filho de Salomão, ficou com as duas tribos de Judá e Benjamim, ficou como rei ali, e as outras 10 tribos foram com Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, para evitar que o povo das 10 tribos fossem para Jerusalém, sitiado lá na região de Judá, na Judéia, e para os cultos no templo, ele construiu bezerros de ouro e colocou em pontos extremos das 10 tribos, para que o povo pudesse sacrificar ali, prestar culto ali. Então, os reis que se seguiram a Jeroboão foram cometendo pecados atrás de pecados, faltas atrás de faltas, e o que aconteceu? Deus puniu lá no Primeiros Reis, no Segundo Reis, capítulo 17, em diante, vem a sequência de eventos que fez com que Israel fosse, o final, né, fosse conquistada pelo reino da Assíria. As tribos, a população dessa região de Samaria, que era a capital da tribo de Israel, foi levada em cativeiro e distribuídos entre outros povos, e populações de principalmente 5 lugares, Babilônia, Cuta, Ava, Ramate, Serafaim, são 5 lugares, eles foram colocados ali em Samaria e começaram a prestar seus cultos, sua adoração aos seus deuses. Mas Deus fez com que animais selvagens, fossem leões, né, desses leões, fossem parar no lugar e fossem matando a população. Então foram procurar o rei da Síria, falaram com ele, dizendo assim: olha, o povo lá não conhece o Deus da terra, então ele tem mandado animais lá. Então foi levado o sacerdote levita para a Samaria, e lá eles eles continuaram prestando culto a Deus. E havia a ordem de Deus de que o povo das tribos de Jacó, das tribos de Israel, quando era tribo, ao conquistar a terra, não se casasse, nem desse em casamento seus filhos, nem tomasse das filhas do povo da terra para seus filhos, ou seja, para não misturar, principalmente a questão religiosa. Olha que confusão. Então daí surgiu o povo samaritano. E ali, aquela mulher morando naquela região, ela sofria esse preconceito dos judeus. Olha, era tanto que quando as pessoas, os judeus, tinham que sair da Galileia para chegar à Judéia, ou da Judéia para a Galileia, eles davam uma volta de quilômetros para não atravessar a terra dos samaritanos. Aí vamos lá no capítulo 4, o que aconteceu? Jesus tinha que atravessar, tinha que ir da Galileia para a Judéia. Então, ao invés de dar a volta, ele parou num poço na cidade de Sicar, numa fazenda, numa herdade que Jacó tinha deixado para José. Olha, ficou ali e mandou os discípulos irem a algum lugar comprar comida, e ficou sozinho. E chegou esta mulher, aproximadamente ao meio-dia, devia estar um sol causticante, e ela foi buscar água. Por que ela foi buscar água? Ela foi buscar água porque aconteceu algum evento na sua casa que a levou a precisar de água. Tem muitos que consideram assim: mas ela foi lá porque era uma mal vista pela comunidade, porque ela teve 5 maridos, era uma prostituta, tal. Olha, eu desconsidero essa possibilidade, eu particularmente, e comento isso, porque quando na conversa com Jesus, mais à frente nós comentaremos isso talvez, mais detalhes, ele diz assim que ela teve 5 maridos. Qual é a situação? O que hoje nós temos como namoro, noivado, ou seja, um compromisso,
naqueles dias já era considerado um casamento, até que fossem realizadas as bodas e o casal fosse celebrada a cerimônia das bodas, né? E o casal começasse a coabitar juntos. Isso já era considerado um casamento. Então ela pode ter tido 5 compromissos que foram considerados casamentos, 5 maridos e desfeitos. Ou ela pode realmente ter coabitado com alguém, mas se hoje em dia nós vemos muitos transtornos em relacionamentos de homens que são agressivos, violentos com mulheres, imagine naqueles dias em que as mulheres eram muito desconsideradas socialmente. Mas também desconsidero isso porque essa mulher, quando dá conversa com Jesus, quando ela foi à cidade falar de quem ela havia encontrado e conversado, ora, ela falou e a cidade saiu em peso para ir até o poço onde estava Jesus, crendo na palavra dela. Ora, ela tinha vários problemas, ela tinha várias dificuldades, acredito que sim, mas de ser desconsiderada pela cidade, eu não sei se uma população, homens principalmente, iriam sair para atender a uma palavra de uma mulher que eles não considerassem tivesse uma palavra verdadeira. Ora, ela era uma mulher que conhecia, ela de alguma maneira ela aprendeu, ela conhecia da lei, ela conhecia das tradições judaicas, porque ela chegou com Jesus e falou assim: nossos pais adoraram nesse monte, eles estavam ao pé do monte Gerizim. Também falou para Jesus: olha, a salvação vem dos judeus. Ela era uma mulher que espiritualmente, em termos de vida religiosa, ela tinha um coração que pulsava por uma vida diante de Deus. Ora, tinha, porque ninguém aprende ou cita das Escrituras com amor, com dedicação, com respeito da maneira como ela fez com Jesus, a não ser que tenha alguma esperança. Quando a pessoa não faz isso, faz com desprezo, crítica, censura, o que há muito por aí hoje em dia. Mas essa atitude dela, essa pessoa, essa mulher, nesse momento, nessa ida lá no poço, nessa ida lá no poço, para suprir uma necessidade dentro da sua casa, gerou para ela uma oportunidade que ela não desprezou. Então, ela teve três atitudes, e vamos considerar assim, conduziram-na a uma conquista, a uma vitória, a uma bênção. Quais três atitudes que nós poderíamos dizer? A primeira, ela não fugiu do encontro com Jesus. Ela não desprezou, olha só. Ela era uma mulher samaritana, já cansada, fatigada, estava precisando de água na sua casa, o cântaro era de barro, não deveria pesar muito pouco. Ela, carregando aquilo, era aproximadamente 2 quilômetros do poço até a cidade, ela carregou e foi buscar a água. E quando ela estava se aproximando, ela viu, e deve ter reconhecido pelas vestes, havia diferença na forma de vestir, olhou para um homem sentado e reconheceu que ele era judeu. E ela, sendo samaritana, e ela falou isso com ele depois, posteriormente, ela sabendo que os judeus os desprezavam por serem samaritanos, e ela mais ainda por ser mulher. Poxa vida, fica imaginar, cansada, fatigada, triste, desconsolada, olha e vê alguém que já tem desprezo por ela. Olha, ela foi corajosa, ela não virou as costas. Tem pessoas que olham assim, esse povo se chama povo de Deus hoje, e em alguns momentos estão tristes, abatidos, estão de uma maneira tal que quando vêm alguns, às vezes tem até medo de chegar perto, porque quase sempre o que houve
São críticas, censuras, reclamações, acusações. E essa mulher, sabendo que poderia ouvir isso tudo de Jesus, ela não virou as costas. Ela continuou seus passos. Talvez se eu ficar em silêncio, se eu ficar quieto, ele nem fala comigo, nem diz nada. E ela chegou ao poço e ela foi surpreendida com um pedido de Jesus. Olha só, Jesus quebrando barreiras. Jesus chegou para ela e disse: me dê água, me dá um pouco de água. E ela: você é judeu, eu sou samaritana, você fala comigo, você me pede água? Jesus responde para ela: se você soubesse, conhecesse o dom da vida, que esse que fala contigo, você pediria água viva e ele te daria. Ora, ela, nesse encontro com Jesus, ela teve três formas de ver Jesus. A primeira dela dá-se agora porque ela olha para ele e fala assim: como é que você não tem balde? Você não tem como tirar água do poço. Como é que você vai me dar água viva? Quando ela fala assim, você não tem como tirar água, está dizendo assim: você é homem, você é limitado, você não tem condições de me dar dessa água aqui, que eu para ver, como é que você vai me dar água maior, uma água que tem algo vai satisfazer minha sede? Como você pode fazer alguma coisa se você não faz nem por você, você está precisando de mim? Então ela olhou e viu Jesus como um homem, assim como há pessoas hoje que olham Jesus na sua presença histórica, olham Jesus como um homem comum que foi um pedagogo, um professor, um administrador, um líder político, um líder, né? Poderia ter sido político, vamos dizer assim, não foi, um sociólogo, um psicólogo. Jesus teve várias facetas e pessoas do mundo inteiro escrevem livros, pelo mundo escrevem livros, criam teses acerca desse homem, dessa pessoa que mudou a história. Por quê? Porque foi uma pessoa espetacular, foi um homem com umas características que não se encontra. Ele foi um empregado perfeito, um empregado que recebeu uma missão e cumpriu até o fim, mesmo sendo ruim. Ele foi um patrão, um líder exemplar. Por quê? Porque ele pegou 12 homens, ficaram 11, né? Mas vamos lá. Ele pegou um grupo de homens com características diferentes e fez deles discípulos que levaram a mensagem que transformou o mundo. Olha só, então Jesus tem características como homem que são incomparáveis. E essa mulher olhou para Jesus como homem, mas Jesus não é um homem comum. E quando ela continuou a conversar com ela, Jesus demonstrou o seu desejo, a sua vontade de abençoar e transformar a vida dela. Então o que ele faz? Ele vira para ela e fala assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha, ela tinha ela tinha problemas de ordem física, faltava água, ela precisava. Ela tinha problemas de ordem emocional e psicológica, porque, vamos dizer assim, ela precisava de aceitação. Por que aceitação? Ela disse assim para Jesus, quando ele falou: vai, chama teu marido e vem cá. Ele disse assim, ela respondeu: Senhor, não tenho marido. Ou seja, ela demonstrou a dor, a tristeza de não ter alguém com ela. Jesus fala: é verdade, você está dizendo, você teve 5 e o que você tem agora não é teu. Olha, se fosse uma pessoa nos dias de hoje, se um pregador chegar na igreja e falar do que Jesus falou e ensinou sobre adultério, do que Jesus falou e ensinou sobre a pessoa que não gosta, tem raiva, ódio por outra pessoa, que devemos amar inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Se começar a falar que a igreja tem que tomar essas atitudes, as pessoas, quando eu falo igreja, é individualmente,
ele vai começar a ter problemas, principalmente se falar acerca de fidelidade financeira, que é um assunto complicado hoje em dia, continua sendo, e vai continuar por muito tempo, por causa de lobos que entraram no meio do rebanho, né? A palavra é essa. O que acontece? Ela ficou triste, desconsolada, mas Jesus falou, mas você teve 5, agora não é seu. Então ela, senhor, o senhor é profeta, então. Ou seja, ela deu uma escapada do assunto quando tocou em alguma coisa da sua vida pessoal. Ora, gente, ela viu Jesus como alguém que pode falar sobre a vida dela pura e simplesmente. Assim como hoje em dia, pessoas ficam esperando em algum culto, alguma celebração, uma mensagem que fala sobre sua vida pessoal, particular, alguma profecia, alguém que ore e botando a mão sobre sua cabeça, sobre sua vida, profetizando que vai receber, ganhar alguma coisa, que alguma porta vai se abrir. Gente, nem tudo que nós queremos e seja vitória para nós, Deus vai dar. Nós não ganhamos tudo, nós não vencemos todas as coisas. Nós vamos perder algumas coisas, porque por vezes essas coisas nós consideramos boas para nós, mas Deus sabe que não será. Então, ela olhou para Jesus, você é profeta, então ela ficou na expectativa de que ele poderia falar alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais detalhada sobre a vida dela, e pronto, está aí. E Jesus não entrou na dela. Ela é profeta, e ela fugiu quando Jesus falou disso. Ela disse, meus pais adoraram neste monte. Mas os judeus dizem que Jerusalém é o lugar de culto. Ou seja, ela demonstrou aquele momento piedoso, aquele momento de quem quer ter uma vida com Deus, que conhece as Escrituras, conhece as tradições. E Jesus vira para ela, olha, deixa eu falar para você uma coisa. Vai chegar um tempo e nem aqui nem em Jerusalém será o lugar de adoração, porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha, não vamos esquecer, Jesus é Deus. Ele estava ali, não estava por um acaso. Os discípulos não estavam com ele, não foi por um acaso. Havia um propósito. Qual o propósito? Deus, Jesus, estava à espera daquela mulher. Assim como Jesus atravessou o lago de Genezaré para encontrar um homem endemoniado para libertá-lo. Assim como ele foi à cidade de Naim para restaurar a vida ao filho morto de uma viúva. Assim como ele encontrou uma mulher grega nas suas caminhadas pelo deserto, que se prostrou e se buscou porque ela estava com uma filha endemoniada. Assim como ele parou em determinado lugar, chegaram 10 leprosos e clamaram a ele por misericórdia. Então o Senhor sempre vai aonde existem pessoas com o coração quebrantado, humilde, buscando, porque Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o Senhor está buscando, não nos meios religiosos específicos, mas pessoas que estão com o coração dolorido, doído, ansiando por uma resposta dele, reconhecendo a grandeza, a majestade. Então o Senhor vai ao encontro delas. Essa mulher tinha um coração voltado para Deus, voltado para a adoração, mas não sabia como fazê-lo. Jesus foi lá buscá-la. Aquela mulher era uma mulher que tinha adoração ao Senhor eterno, o Deus único e verdadeiro na sua vida. E Jesus foi buscá-la. É sério, né? Porque muitas vezes pensamos que só pode adorar quem é cristão e está numa igreja evangélica. Sinto muito. Adoração é muito mais do que cantar um hino, bater palmas, levantar as mãos. Adoração é um estado de espírito. E há muitos que confundem o que seja louvor com adoração. Louvor são atos de ações de graças, de gratidão, em que você expressa a Deus seu contentamento por ter recebido, ou porque Deus fez alguma coisa maravilhosa, espetacular em sua vida ou na vida de alguém. Então expressamos louvor,
gratidão a Deus. Louvor e gratidão são expressões de júbilo, de alegria por alguma dádiva recebida. Agora, adoração é quando nós não recebemos nada, mas falamos que Deus é bom. É quando nós não recebemos nada, passamos por apertos, dificuldades, passamos pelo vale da sombra da morte, mas falamos que Deus nos guarda, Deus nos protege, que o Senhor é a nossa bandeira, que o Senhor é o Jeová Jiré, é o Deus que supre, é o Deus que cuida, o Senhor é a nossa bandeira, é o poderoso, é o Shaddai. Quando nós estamos em grandes lutas, em grandes sofrimentos, não vemos possibilidades de cura, de libertação, assim como fez Jó. Jó, ele perdeu tudo, os filhos, bens, propriedades, só lhe ficou a esposa, e ele ainda dizia, o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, ele prestava adoração em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, porque ele sabia da grandeza, da majestade, do poder de Deus, e isso só de ouvir falar. Esta mulher foi buscada por Jesus por ser adoradora. Então, neste momento, quando Jesus falou e tocou nela acerca do seu sentimento de adoração, no seu sentimento de busca de Deus, ela demonstra humildade falando assim, não era da tribo de Judá, não era da tribo de Benjamim, ela era uma das tribos que ficaram lá, afastadas, dos reis que governaram a seu bel prazer e conduziram o povo para longe de Deus. Ela estava ali, aprendeu, entendeu, estava à espera do Salvador. Ela fala, a salvação vem, o Messias, a salvação vem dos judeus. Reconhecimento. Ela reconhecia que o Messias vinha daquele povo que desprezava, vinha daquele povo que humilhava eles, que os chamavam, que não reconheciam, não os reconheciam como irmãos, falando das tribos de Israel. Ora, é neste momento que Jesus olha para ela e fala, eu sou, eu falo contigo. Então, neste momento, o coração dela pulsa, o coração dela bate mais forte, porque ela agora viu Jesus não como homem, não como profeta. Agora ela encontra Jesus como Messias, o Cristo, o Salvador. E ela fica rejubilando, ela fica feliz, ela corre para a cidade, talvez para chamar o marido, o homem com quem ela estava agora se comprometendo, e não era ainda seu marido, para falar com ele, mas ela não se contém, ela não segura a sua boca, a sua alegria, e fala para todos quantos vão encontrando, venham ver, eu encontrei um homem que falou tudo acerca de mim, não é porventura ele, o Cristo, o Messias? E a cidade, em peso, ouvindo isso, ouvindo um testemunho de uma mulher que eles consideravam que tinha peso na vida deles. Eles foram e encontraram-se com Jesus. E Jesus ficou com eles vários dias e eles falam para ela assim, olha, não, agora nós cremos não por aquilo que você falou, mas porque temos visto e crido em ele. Ora, aquela mulher, ela não rejeitou o encontro com Jesus. E quando ele falou, eu sou Cristo, eu sou o Messias, ela creu na palavra dele. Ela creu no que ele disse. Ora, por que ela creu? Porque ele foi atencioso com ela quando pediu água e disse que lhe daria água bebida. Ele foi complacente, atencioso com ela, quando ela falou que não tinha marido, e ele falou, não, mas você não teve 5, esse agora não é seu. Ora, ele não foi discriminador, não foi preconceituoso, e quando ele falou para ela, eu sou o Messias, ela creu na palavra dele. Então, ela não fugiu do encontro com Jesus. Ela creu nas palavras dele porque ele demonstrou carinho, amor, afeto, respeito pela pessoa dela. E agora, ela foi a segunda atitude de vitória dela.
Agora a terceira atitude de vitória dela, porque ela tinha uma necessidade. A necessidade era água. Ela deixou a sua necessidade de água, ou seja, o cântaro, no poço, junto com Jesus. Ela foi buscar o seu marido para suprir a sua necessidade emocional, psicológica, de carinho, de afeto com o futuro esposo, porque acredito que ele foi junto. Ele pegou e levou para junto de Jesus, mas ela tinha uma necessidade espiritual, que era ser aceita por Deus, e Jesus a aceitou. Ela havia uma necessidade espiritual, de ter um coração preenchido por alguém que não se afastasse dela. Ela foi à cidade, quando voltou, Jesus estava lá à espera dela e o poço também. E a água e o cântaro dela também. Então, quando ela deixou o cântaro lá com Jesus, ela deixou sua necessidade imediata com o Senhor. Qual a necessidade imediata que muitas vezes temos? Alguns de saúde, alguns de um emprego, de um bem, de uma casa, de um relacionamento que se acerte. Temos necessidades que precisamos preencher, mas nós fazemos esforços, lutamos e tentamos fazer as coisas do nosso modo, da nossa maneira. Ora, quando nós deixarmos isso aos pés de Jesus, reconhecendo o Messias, o Salvador, e deixando tudo aos pés dele, ele não só resolverá, mas estará à nossa espera para devolver tudo e com muito mais peso. Ora, nós não podemos oferecer a Deus mais do que Ele pode nos oferecer. Nós não podemos ofertar a Jesus mais do que Ele pode fazer por nós. Não há nada aqui no mundo que possamos ter ou fazer ou oferecer ao Senhor que Ele não nos possa fazer muito mais e ainda assim nos conceder com isso vida eterna. Essa mulher, nossa, espetacular o encontro dela com Jesus. Ela três atitudes que fizeram com que ela alcançasse a grande dádiva que ela queria e fizesse com que também a mesma dádiva que ela estava recebendo chegasse a outras pessoas. Ela não fugiu do encontro com Jesus. Ela creu na palavra de Jesus, mas ela também deixou as suas necessidades com o Senhor ali, pois sabia que ele tinha condições de tomar conta, ele teria condições de fazer com que nada se perdesse. Ora, então o que eu posso dizer nessa tarde, não fuja de um encontro com Jesus. Creia na palavra dele, creia nele como ele é. Ela pensou que ele fosse homem, ela pensou que ele fosse só um profeta, mas descobriu que ele era o Messias. Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 8, versos 36 a 37, se não me engano, Jesus, num dia de uma festa em Jerusalém, ele diz assim, ele pôs-se em pé, abriu a boca e disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior saltarão fontes de água vivas e saltarão para a vida eterna. E ele disse isso falando do Espírito Santo que seria dado a todos os que crescem. Eu quero dizer, creia e receba Jesus como Salvador. Reconheça a grandiosidade dele como Messias, como Cristo único, como aquele que foi enviado pelo Senhor Deus, para que fosse o sacrifício perfeito para remir os pecados da humanidade, não como um todo, mas individualmente quando cremos. O João diz assim, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. O apóstolo Paulo, os Efésios, capítulo 2, ele diz assim, naquele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, e tendo nele o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é dado, concedido, ofertado, é uma dádiva de Deus para todo aquele que recebe e reconhece Jesus como Salvador. Não só para esta vida, para ajudá-lo, libertá-lo, cuidar nessa vida, mas concedendo uma eternidade com Deus. O Espírito Santo é selo e penhor. Ora, queres
ter uma vida vitoriosa aqui e uma eternidade ainda, repita as atitudes dessa mulher. Não tenha medo de encontrar-se com Jesus. Não fuja dele. Creia na palavra dele. Creia no que a Bíblia diz, no que a Bíblia ensina, no que a palavra de Deus ensina sobre ele. E por fim, tudo que você tenha como necessidade, quer seja uma faculdade, um emprego, família, bens, tudo, coloque aos pés de Jesus. Ele tomará conta. Você receberá não apenas o que deixar, mas receberá muito mais ainda. Creia e serás abençoado. Eu te agradeço pela atenção. Em nome e por amor de Jesus. Que Ele te abençoe. Até uma próxima.